Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levíticos capítulo 21 e é muito interessante os 3 primeiros versículos, ou melhor, esse capítulo tem muitos ensinamentos e vamos ver os ensinamentos que nós temos aqui nesses 3 primeiros versículos. Mas antes eu quero retornar um pouquinho para que fique fresco em nossa memória que no capítulo 20 nós estamos como o povo de Israel está já prestes a entrar à terra prometida e ele está onde? Localizado na parte sul de Canaã, na parte sul, isso. E para que eles possam entrar ali, eles têm que passar por que local? Por que terras? A terra de Edom. E quem é Edom, como nós vimos anteriormente? Edom vem de Esaú. Esaú era irmão de quem? De Jacó, que se tornou Israel. Então, eles são irmãos. E o que acontece? Israel solicita a passagem pela terra de Edom para entrar ali em Canaã e Edom recusa. Mesmo tendo uma negociação extremamente diplomática, eles solicitam, Edom recusa. E o que o povo de Israel faz? Eles desviam do caminho. Eles desviam e a palavra do Senhor nos diz, né, já nos alerta que a palavra branda desvia o furor. Eles não entraram em contenda com Edom. Aí a gente pode até pensar, puxa, ali seria um caminho tão fácil, né, para entrar ali na terra de Canaã e agora eles vão ter que fazer um desvio tão grande. E a gente pode pensar, poxa, o Senhor poderia ter aberto o coração de Edom para facilitar o caminho. Lembra, eles eram irmãos. Havia o que? Mágoa muito grande de Edom de Esaú para com Jacó. Então já havia coisas de coração. Então o Senhor só permite aquilo que já está no coração. Então o coração de Edom era fechado para com Israel e assim o Senhor deixou estar. E o povo de Israel desviou-se do caminho de Edom. E aí eles foram caminhando e um outro rei, aqui no versículo 1 do capítulo 21, diz assim, o rei de Arabe, o cananeu que habitava o Neguebe, região do sul de Canaã. Olha, nós estamos falando da região do sul de Canaã. Soube que o povo de Israel estava ali por perto, no caminho de Atarim. Então, o que esse rei fez? O rei de Arade, ele soube que o povo vinha e o que ele fez? Atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Bom, se ele atacou e levou alguns deles como prisioneiros, significa que ele venceu nessa guerra. Aí, veja só, de uns ele desviou, de Edom, e agora na surpresa eles têm aqui são surpreendidos pelo rei de Arade. Não houve negociação e sim um ataque. Então, muitas vezes na nossa vida, em alguns momentos, nós vamos estar desviando do caminho, em outros momentos, nós vamos ser o quê? Afligidos. Mas agora vamos ver o que o povo de Israel fez. Foi quando a congregação de Israel apresentou um voto ao Senhor. Eles fizeram uma oração e eles apresentaram um compromisso. Um voto é um compromisso ao Senhor. E disse assim: se entregares este povo em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti, e consagraremos todos os despojos conquistados, serão dedicados ao Eterno. O povo está fazendo um compromisso, está fazendo uma oração ao Senhor. Oração, um orar e ação. E dentro desse compromisso, ele está dizendo assim, olha, se nós vencermos a luta, ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho, e eles poderiam estar aqui lamuriando, eles poderiam estar se lamentando, poxa, falando assim, poxa, nós acabamos de desviar lá de Edom, não mexemos com eles, e agora nós estamos aqui caminhando e somos surpreendidos por um ataque. E eles poderiam ficar aqui se lamentando do que aconteceu com eles, mas não, eles fizeram um compromisso ao Senhor. E nesse compromisso a gente vê o que? Eles não lamentaram e eles o que? Pediram para entrar em ação.
dizendo ao Senhor, se o Senhor entregasse isso a eles, eles iam pegar aquela cidade e o quê? Apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor e todos os despojos daquela cidade. Eles poderiam aqui se apresentar também ao Senhor cheios de raiva, cheios de ira e de vingança e de indignação. Mas olha aqui que discernimento, que sabedoria, porque eles estavam falando: se entregares eles a nós, consagraremos suas cidades. Então, o comprometimento de destruir todos os postes ídolos que essa cidade tinha, que esse povo tinha, e de consagrar tudo que eles tinham ao Senhor. Agora, vamos pensar um pouco em nós. Essa oração, esse compromisso que eles fizeram, era um compromisso segundo a vontade do Senhor. E a nossa oração? É segundo a vontade do Senhor? Quando nós pedimos as coisas, é com propósito eterno ou é para o nosso deleite? Ou seja, o povo não está pedindo algo individualmente para eles, mas eles estão pedindo algo segundo a vontade de Deus, para trazer o reino de Deus à terra. Isso nos faz lembrar da oração do Pai Nosso, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu toco que a maioria das nossas orações a gente percebe que elas não são respondidas, não é verdade? Agora, o que tem por detrás das nossas orações não respondidas? Ela é para trazer o reino de Deus à terra? Ela é segundo a vontade do Senhor? E muitas vezes as nossas orações também não são respondidas porque primeiro o Senhor tem que trabalhar no que está no nosso coração. E assim, o meu coração hoje é falar: Senhor, esquadrinha meu coração. E também, Senhor, eu quero ter uma oração todos os dias que traga o seu reino à terra, que tenha um propósito eterno. E olha aqui, vamos ver o que aconteceu aqui, que termina no versículo 3 essa passagem. Yahvé, o Eterno, o Senhor, deu atenção às súplicas de Israel, porque era oração segundo a vontade do Pai, né? Ele lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, e eles e as suas cidades. E por esse motivo, aquele lugar passou a ser chamado de Ormá, consagração. Então, ali foi um local onde o povo se consagrou. Então, nós vemos uma oração, orar com ação segundo a vontade de Deus. Agora vamos ver a outra parte desse capítulo que vai falar sobre a serpente de bronze. Começa no versículo 4 e nós vamos aqui até o versículo 9. Então, veja só, terminamos aqui de falar até o versículo 3, né? Então, agora os israelitas partiram do monte onde eles estavam, lá de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acabe. Então, aqui ele está dando a jornada deles, de como eles estavam andando. Por que eles partiram de lá? Porque Edom não deixou eles passarem por aquele caminho, então agora eles têm que fazer um caminho muito maior do que se eles pudessem passar por Edom. E o que fala no versículo 5? Que o povo passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. Então veja, novamente o povo reclamando a Deus. Acabamos de sair de uma parte onde o Senhor deu vitória a eles, e aqui agora o povo murmurando contra Moisés, contra Deus, mediante as reclamações a Moisés. Muitas vezes, eu quero ressaltar aqui algo, muitas vezes nós estamos reclamando contra uma pessoa de autoridade, ou estamos reclamando de alguém, mas no íntimo nós estamos reclamando de Deus. Então, observe nas suas reclamações. Vamos supor, você que é casada e reclama tanto do seu esposo, porque que ele é assim, assado, assado. O que no íntimo nós estamos muitas vezes descontentes é com Deus também de ter o marido assim, ou de ter um filho dessa forma, ou de alguma forma que você não goste, e assim por diante, ou de estar no emprego. Então, vamos primeiro olhar para o Senhor e verificar o que o Senhor quer nos mostrar naquela situação. Porque aqui o Senhor quer levar o povo a ter um coração diferente, mas o povo não. Ou ele está no extremo de reclamar, ou ele está no extremo, o quê? De
suplicar. Então, nós vemos dois extremos aqui. Quando eles reclamam de Deus e depois acontece alguma coisa, eles suplicam. Vamos ver aqui em diante. Outra coisa, eles levaram agora a reclamação a Moisés como das outras vezes. Só que das outras vezes, Moisés ainda tinha Arão como seu companheiro. Agora Moisés aqui está sozinho recebendo essas reclamações. E aqui diz que o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Pois não há nem pão nem água. Veja só quantas vezes eles estão reclamando de uma mesma forma, de um mesmo jeito. Parece a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Muitas vezes o Senhor permite determinadas circunstâncias na nossa vida, tribulação, porque Ele quer nos levar para caminhos diferentes, para formas diferentes. E nós vamos ver aqui uma das formas. Então, observe na tua vida algo que persiste e você está sempre indo para o mesmo caminho, sempre fazendo as mesmas coisas. E vamos observar e pedir orientação ao Senhor. Que outras coisas o Senhor realmente quer que nós façamos? Segundo a vontade dEle, trazer o reino dEle aqui na terra por meio dos nossos propósitos de vida também. Olha o que o povo acrescenta aqui no final do versículo 5. Estamos enfastiados desse alimento miserável, que é o maná. Porque o que dá para entender é que quando eles estão perto de locais aonde pode comprar alimento, eles também têm outros tipos de alimento. Agora, quando eles adentram bem assim a parte do deserto, onde não tem outros povos que eles compram alimento, eles ficam com o maná. Então, aqui eles voltam a falar: estamos enfastiados desse alimento miserável, desse alimento vil. Então, desprezando aquilo que o Senhor dá para eles diariamente. Nós recebemos tantas coisas diariamente do Senhor e nós nem observamos e ainda reclamamos muitas vezes, né? Que o Senhor guarde nosso coração. O Senhor queria dar um coração novo aqui para eles, uma nova vida, uma dependência dele, mas a gente vê o quê? Murmuração, revolta, insatisfação. E o Senhor, olha o que ele fez. Então enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordeduras dela, a picada dela, queimava como brasa viva. E muitos foram que morreram envenenados entre o povo de Israel. Aqui, alguns comentaristas dizem que essa mordedura dava uma febre muito grande, a pessoa ficava com muita sede. E eu também acredito que no local dessa mordedura ficava em brasa viva, ficava queimando aquele local. Então agora eles estão sabendo realmente o que é sede, porque o corpo vai desidratando e vai tendo sede. Então toda vez que a palavra de Deus fala sobre fogo na Bíblia, o fogo tem um aspecto de nos purificar e o fogo tem aspecto de tribulação, para que nós possamos ver na tribulação que nós precisamos ser refinados como ouro. Vocês sabem que o ouro, para ele ser refinado, ele passa por um cadinho, que é um lugar extremamente quente. E as impurezas do ouro, elas vão ficando na parte de cima e vem assim com uma peneira e vai tirando aquelas impurezas. E o ouro vai ficando mais puro. Então, muitas vezes o Senhor nos permite tribulação para que nós nos voltemos a Ele, para que nós possamos ser mais purificados, para sair a impurezas de nós. Mas tem algumas pessoas que, pelo contrário, elas fecham mais o coração e se revoltam mais. Agora, olha o que diz o versículo 7. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrir nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés foi orar intercedendo pelo povo. Então, como eu acabei de falar, né? Primeiro o povo está reclamando, depois o povo está suplicando para que Moisés interceda por eles. Primeiro o povo reclama de Moisés, depois o povo pede
para que Moisés suplique. A gente vê essa história se repetir várias vezes aqui na história de Israel. Eles não aprendem com a experiência, eles não deixam essa vida de Deus crescer neles. Agora a gente vê lá Paulo diz para nós que ele aprendeu a viver feliz, ele aprendeu a viver tanto na fartura quanto que a não ter as coisas. Então Paulo, ele aprendeu tanto a ser feliz, quando não tem, quando tem. Que o nosso coração seja dessa forma, aprender a viver bem em toda e qualquer circunstância. Versículo 8 nos diz, que Moisés intercedeu ao Senhor, então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste, e todo aquele que for picado e olhar para a serpente viverá. Estranho, né? Você pode perguntar, mas vai fazer uma serpente de bronze, vai colocar lá e todo aquele que olhar para a serpente vai ficar curado, viverá? E Moisés fez a serpente, colocou no alto do poste, e sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Então vamos ver aqui o que tem de figurativo nessa passagem. Por isso eu quero que vocês vão lá em João, capítulo 3, a partir do versículo 1, aonde vai falar sobre Nicodemos visita Jesus. Nicodemos era um dos principais dos judeus e ele foi visitar Jesus à noite para que ninguém o visse, né? E ele diz para Jesus que reconhece que Jesus é rabi, é um mestre, né? E Jesus responde para ele no versículo 3, que diz assim: que se em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui já estamos no Novo Testamento, o Senhor está falando de nascer de novo. Mas quando o Senhor tirou o povo aqui do Egito, o Senhor estava dando uma nova legislação, estava dando um novo padrão, estava mostrando que Ele era Deus, Ele estava fazendo uma nação nascer de novo. Mas o povo continuava com seu coração rebelde. E o Senhor aqui está falando que tem que nascer de novo. Então, o que quer dizer? Somente dá para nascer de novo quando Jesus entra no nosso coração. Quando Jesus, ele entra e nós nos abrimos para ele. Veja no versículo agora, depois vocês leem toda essa passagem. Só que agora eu quero fixar com vocês o seguinte, o versículo 14. E ele diz assim, olha, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Isso está no Novo Testamento, hein? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, essa serpente levantada aqui é Cristo levantado no Novo Testamento, quando ele foi o quê? Crucificado, porque ele veio em figura de homem, ele veio em figura de pecado, ele veio porque a carne dele foi crucificada em figura de pecado, mesmo ele não tendo pecado. Então, por isso que a serpente ali, estando na cruz com figura de serpente, mas ali quando olhava-se para Cristo. Então hoje o Senhor está nos convidando a todo momento olhar para Ele. Não importa a circunstância de vida que você esteja passando, olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele realmente é a resposta para as situações que nós estamos vivendo. Agora, a partir do versículo 10, nós vemos que Israel continua a viagem, né? E aqui nessa viagem, vai falar sobre a viagem até a terra dos Moabitas. Até o versículo 16 está falando mais ou menos a geografia por onde eles passaram. E olha o que diz no versículo 16. Reúne o povo e eu lhe darei água. O Senhor falou a Moisés para reunir o povo que daria água para eles. E foi quando todo Israel entoou o cântico que ia jorrar água. E no versículo 18, o Senhor mandou Moisés reunir todos os príncipes. Lembra? Cada tribo tinha um príncipe. Reuniu o príncipe com seus bastões, né, com seus cajados, e ali eles iam furar um poço e ia verter água. Olha que diferente já.
a forma. Primeiro, já está passando assim as ordens para os príncipes, porque Moisés já logo não vai estar mais presente. E segundo, aqui já havia que para cavar um poço. Então o Senhor já está mudando a forma de dar as coisas para Israel. Aqui agora eles estão tendo que fazer algo que aí era cavar o poço. Provavelmente não foi aquele poço como a gente vê bem profundo, porque pelo cajado, os 12, né? Mas aqui está falando assim, vocês agora vão aqui cavar para ter água. E o Senhor mostrou o local, né? Porque a gente sabe que não é todo local que tem água. Então o Senhor está dando sim o local para eles. E agora, a partir do versículo 21, nós vamos ver Israel vencendo algumas guerras. E a primeira guerra aqui que a gente vê é com ali Seom. Eles não queriam guerrear com Seom. Eles mandaram mensageiros para pedir para eles passarem pelas terras deles. Mas o que Seom fez? Veio ao encontro deles e combateu contra Israel. Israel lutou com eles e venceu. Então nós vemos aqui que algumas vezes, que nem lá nesse mesmo capítulo, Israel mandou falar com Edom lá no primeiro, e Edom recusou que Israel passasse. O que Israel fez? Desviou do caminho. Agora teve o outro que nós vimos também sobre agora aqui, né? O que nós vimos? Aqui não, ele pediu negociação, mas eles nem responderam, ele já veio contra Israel. Então tem algumas lutas, tem algumas tribulações na nossa vida que são assim, são lutas que nós vamos desviar, inimigos que nós vamos desviar, inimigos que vão nos atacar e outros inimigos que ouvirem até falar virão ao nosso encontro para nos atacar, porque veja só, aqui no finalzinho, qual versículo? Vamos ver. Versículo 33 diz assim, que Bazã e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentar em Edrel. Então o que? Foi ao encontro ali e lutar contra Israel. E o Senhor mandou falar ao povo por meio de Moisés, dizendo, não temas, eis que já o entreguei em tuas mãos. Então nós temos várias formas de lutar. Tem lutas que nós vamos desviar, tem lutas que nós vamos tentar negociar, mas vão vir contra nós, e tem outras que a gente nem dá tempo de negociar. Mas lembre-se, um dos maiores inimigos que nós temos está no nosso interior. Então, todo dia nós temos que olhar para dentro e realmente ser igual o Salmo 23 diz, né? Para a gente assentar na mesa com os nossos inimigos. E ali o nosso cajado e o nosso bordão vão o quê? Transbordar. Por isso que nós temos que estar cheio de quem? De Deus dentro de nós. E que nós possamos, a história de Israel nos ensina demais a respeito do nosso caráter. Que nós possamos estar abertos, não para olhar para fora, para os inimigos de fora, mas olhar para dentro. Como nós nos relacionamos com o Senhor e permitimos que Ele assim esteja em todas as áreas da nossa vida. Eu moro perto do aeroporto, então esses barulhos que muitas vezes vocês ouvem é do avião, né? Mas vamos voltando aqui para a palavra que nós já terminamos. Glória a Deus. Então Jesus Cristo é o nosso Senhor.